Saudos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus por mais esse momento de preparar um estudo. Quero mencionar e dedicar esse estudo aos novos inscritos. Muito obrigado por ser inscrito, participante, por deixar um comentário. O seu like é muito importante para o crescimento deste canal. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nessa semana tivemos uma crescente, uma ascendente, e isso muito me deixa feliz e muito me agrada, porque saber que esse canal ele tem alcançado vidas. Amém? Somos da Igreja Evangélica Ministério Semente da Fé de Hortolândia. Vocês são muito bem-vindos. Estão todos convidados a ser participante, a convidar os seus familiares, amigos, parentes, familiares, para vir aprender um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Neste canal tem live, tem testemunho, tem louvores e tem estudo, amém? E para aqueles que estão chegando, são novos aqui no canal, novos inscritos e participante do canal, deixa eu só fazer um relato, uma explicação pequena de como a mim, né, que está levando estudo, eu falo nós porque nós somos igreja. Como eu trabalho dentro do estudo, trabalhamos primeiramente dentro de esboço, referência bíblica, fazemos oração, agradecimento e o estudo e a explicação, amém? Todo esse conteúdo a gente trabalha didaticamente. Tem ainda nesse canal alguns estudos preparados didaticamente, passo a passo, desde o tabernáculo, leis, o dia do Senhor, sacerdotes, e isso foi passo a passo. A gente rotulamos um título e vamos didaticamente passo a passo dando a explicação. E aí para nós chegarmos até o título que nós vamos trabalhar hoje, nós trazemos através dos outros vídeos que foram gravados. Se você depois quiser dar uma passada e acompanhar o trabalho, é só ir lá dentro desse canal, vai ter alguns estudos preparados, amém? E então vamos trabalhar em cima do título de Levitas, Louvor e Adoração, amém? Vamos orar primeiro ao Senhor? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai santo, primeiramente, Senhor, quero agradecer a Ti, Senhor, por esse momento onde estamos chegando, Senhor, onde até que Tu nos ajudou, Senhor. Estamos em crescente, Senhor, e Tu tem se agradado, Pai, do nosso trabalho. Por isso que tem dado êxito, tem nos fortalecido e nos honrado, Senhor. Me dê da Tua graça para levar o melhor estudo a cada um que venha a ser ouvinte da Tua palavra. E eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados? Como assim eu passei toda a explicação, a gente trabalha dentro do esboço, amém? Que diz assim, através do esboço: levitas são apresentados nas escrituras para exercer funções sacras aos ensinos hereditários da tribo de Levi. Os levitas é entregue a Deus em lugar dos primogênitos. Os levitas não são incluídos no censo, não têm participação político, administrativo e não receberam terras no assentamento em Canaã. Porém, por ser escolhido, era responsável a levar a Arca da Aliança. Uma decência sacerdotal, mas nem todos os levitas eram sacerdotes, apesar dos privilégios. Levita, cantores e adoradores prestam culto a um só Deus. O feito de Deus é entoado em louvores, através de cantores. Louvor é um agradecimento a Deus. Reverenciamos a Deus em adoração por tudo que Ele é, na sua essência de amor e justiça. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem Ele nada existiria. E nada teria sido feito. Amém, amados? Vamos lá, então. Deixa eu explicar, assim como de costume, algumas palavras que eu vou entoar através da referência bíblica. Então, eu vou trazer já a explicação, então você já vai se adaptando a esse método de trabalho, de estudo.
que primeiro eu preciso passar algumas referências da palavra e do seu significado. Eu vou tratar sobre ministro de louvor, eclesiásticos, cibalos, saltérios, adoração e louvor. E também eu vou iniciar primeiro com o sacra. Sacra, ele é um pequeno quadro de oração, um pequeno momento de oração, uma oração curta. Como assim? Iniciei no estudo. É uma pequena oração, é chamado de sacra. Tá? Não é só para católico, não. Sacra também é uma pequena oração. O significado da palavra sacra é uma pequena oração. O ministro, para quem ainda não é cristão, acha que existe só os ministros dentro do conceito governamental, né, na questão de governo. Não, ministro também existe ministro de louvor, que eles são os líderes, eles estão à frente do ministério de louvor, né? Então eles são os líderes. Eclesiástica é uma instituição estabelecida, quer dizer, uma instituição já pronta, né? Então saiba que dentro desse ministério de louvor, depois que fica pronto, que se é chamado de ministro de louvores, o ministério de louvor, porque já é dentro da questão eclesiástica, né, do cargo eclesiástico, melhor expressando para vocês, ele é uma instituição estabelecida. Então, por isso que eu estou explicando, já passando para vocês ter um entendimento. Cibalos e saltérios, cibalos era dois pratos, assim como tem os pratos na bateria, só que eles vinham nas mãos. Né? Eu acho que alguns conhecem, quem não conhece, é só para você ter uma noção do que instrumento que se refere. Cibalos ou cíbalos, enfim, ou cibalos, né, dois pratos. Saltérios era uma harpa pequena. Tem aquela harpa grandona, era uma harpa menor que você carregava na mão, né, de corda, né, que a pessoa poderia trabalhar, e um instrumento musical. Amém? Só que duas questões que eu vou expor aqui, porque a gente vai falar dos levitas, e pode ser que você que não é cristão, né, e não conhece a expressão levita, é mais para quem está dentro da igreja, que o levita ele se rotula como cantor. Por isso que no esboço eu expressei que há cantores e levitas, porque levitas, eles são ministros de louvor, eles são separados por Deus, e aí tem as questões daqueles que são adoradores e aqueles que louvam. A palavra adorador vem de veneração a Deus do que ele é, ok? Então a palavra adoração, ela é uma veneração, você venera a Deus por aquilo que ele é. A palavra louvor, você aclama a Deus pelos seus feitos. Amém, amados? É só para você já estar a parte do significado das palavras, do que é, do que significa e qual é o entendimento para trazer esse estudo. Porque é importante saber a diferença entre louvar e adorá-lo. Então há uma diferença. Adoração é uma veneração, uma reverência, sabendo que daquilo que Deus é. E o louvor é aclamar a Deus por aquilo que ele tem feito por nós. Você aclama a Deus, você louva a Deus, você toa a Deus por aquilo que ele tem feito. Amém? Mas vamos iniciar primeiramente, porque nós vamos falar como assim do título, através dos levitas. É porque, para você que está chegando agora aqui, é novo inscrito, você vai compreender. É que eu, na semana passada, né, melhor dizendo, representando a minha igreja, que nós somos um corpo, uma só instituição, estou embaixo de bênção do meu pastor, José Severino, pastor Adjane Gonçalves, e com a permissão dele me apresento a vocês, para aqueles que não me conhecem, eu sou o diácono Fábio Antônio. Eu quero dizer que no estudo anterior, que é sobre as 12 tribos de Israel, eu mencionei que assim que eu estaria falando sobre as tribos, mas faria como assim Deus fez, não no sentido figurado, é claro, quem sou eu para falar como Deus fez, mas é no sentido figurado, que eu traria o estudo separado, assim como Deus separou a tribo de Levi, por causa dessa questão do louvor e adoração, amém? Por isso que eu rotulo o título como levitas, louvor e adoração, mas vamos passo a passo. Então vamos primeiro trazer as questões do trabalho, daquilo que exercia os levitas, amém? Daquilo que ele foi separado e trazendo referência bíblica, que está lá em Números capítulo 1, versículo 50, que diz assim: os levitas cuidavam do tabernáculo, dos utensílios e de tudo que pertence.
Eles ministravam dentro e fora do arraial. É assim, amados, eu sei que, mais para quem é cristão, para quem está na igreja, a gente escuta muito que somos levitas, mas a função do levita, no período do sacerdotal, no período das tribos, da maneira que era conduzida, os levitas, ele foi separado por Deus, e logo vou trazer a referência, para exercer funções. Tá? A função do levita era uma preparação, ele preparava, porque havia também, se você quiser depois dar uma passadinha para entender sobre o tabernáculo, também tem estudo do tabernáculo, ele preparava todas as questões para o sacerdote, porque o sacerdote também tem estudo aqui no canal, o sacerdote ele vinha da tribo de Levi, ele era a instituição da tribo de Levi, e é ele que oferecia a oferta a Deus, o holocausto, todas as questões, e a preparação vinha dos levitas, tanto fora do arraial, também tem estudo sobre o arraial, que está lá no estudo de tabernáculo, tanto fora como dentro do arraial. Porém, é eles que montavam, porque eles eram peregrinos, eles não ficavam só numa localidade. Os hebreus, quando passaram e saíram da terra do Egito, eles peregrinaram. Porém, eles ficaram 40 anos em círculo, peregrinando sobre a terra. Então, eles acabavam se localizando em algumas localidades, parava para descanso. E esse tabernáculo, essa tenda, era uma tenda, tudo que está no estudo lá, quem carregava era os levitas. Só eles que poderiam carregar, eles foram instituídos. Então eles tinham função e um cargo instituído por Deus, porque eles eram separados. Só era eles que carregavam, eles que levavam os instrumentos musicais, eles que levavam tudo. A tribo de Levi era uma tribo especial. Primeiro ponto, é para vocês entenderem que esse cargo que elevava a tribo de Levi era todas as funções. Hoje, né, se nós entendemos assim dentro da igreja, é o que um diácono tem que fazer, um cooperador, ele tem que exercer todas as funções, ele tem que ser um ajudador. Os levitas eram ajudadores, amém? E quando eu digo que ele foi escolhido, a gente temos referência para isso também, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5, diz: porque o Senhor escolheu de todas as tuas tribos para ministrar no nome do Senhor, e eles são teus filhos para sempre. Deus instituiu para sempre, era assim, separado mesmo. São 12 tribos, se você for lá no estudo das 12 tribos, você vai entender. As 11 tribos sustentavam a tribo de Levi. A tribo de Levi não fazia outra coisa a não se dedicar a Deus. Eles foram escolhidos e ele se dedicava a Deus em fazer tudo que era da obra de Deus, desde carregar instrumento, assim como eu mencionei. Em todas as questões que se referia às coisas de Deus, utensílios, a arca, que assim também vai ser mencionado, né, tudo estava na mão dos levitas. Só eles podiam carregar os material de Deus, amém? É só para você entender, porque realmente eles foram separados e Deus instituiu como filho e eles se tornaram primogênito, né? Assim, no sentido para Deus, filhos de Deus na primogenitura, é como se ele tivesse tomado, adotado, é uma adoção, quando fala na questão da primogênito, que eles são os primogênitos de Deus, é adoção, é por isso que fala filhos para sempre, amém? E até mesmo porque, quando a gente fala sobre os levitas, e diz que eles não eram, como assim foi explicado, que ele tinha as questões sacerdotal, que vinha da tribo de Levi, né, e todas essas questões, e quando eu digo que eles eram ministros de louvor, mas nem todos que são ministros de louvor cantam, nem todos que tocam, na questão, na lógica, nos dias de hoje, nem todos que tocam violão canta, nem todos que tocam uma bateria canta. Então havia os ministros, lógico que também dentro dessas questões os levitas também cantavam, eles eram adoradores, enfim, também havia cantores, mas havia cantores específicos, especiais, e quando a gente vai na referência, nós achamos em 1 Crônica, capítulo 15, versículo 16, que disse Davi aos principais levitas cantores que constituísse com os instrumentos de música, com saltérios e cibalos, e cantasse com alegria. Perdão, amados, me perdoe. Então é isso que eu estou dizendo. Todas essas questões é porque assim,
eu estou expressando mais para quem que se rotula, que acha que os levitas apenas cantam, são apenas cantores e não tinha função nenhuma, que eu canto, eu sou levita. Não, você pode rotular, porque também os levitas eram cantores. Eles também cantavam, adoravam, louvavam ao Senhor. Mas havia cantores específicos, assim como numa banda. Relatando para o dia de hoje, trazendo para o dia de hoje, como uma banda, tem o cantor principal, tem a banda, pode ser que dentro da banda tem que alguém cante, né? Pode substituir o vocal, tudo numa questão de uma visão lógica dentro do que vivemos hoje, né? Então é essa situação de que até mesmo no tempo de Davi ele separou, né? Ele pediu para constituir dos principais levitas, dos principais, né? E todos eles tinham também os cantores, que tinham os príncipes, tinha reis, no tempo de Davi havia muito reis, muito reino, enfim, então todos tinham seus cantores, e realmente não era só a questão de ser levita que rotula você como cantor. Todos podem cantar assim como levita, mas eles tinham os específicos cantores. Amém? E até mesmo porque poucos sabem disso. Imagina que só os levitas cantavam, ou não havia cantores, não existia cantores, só levitas. Os levitas, eles foram instituídos por Deus para cantar. Não, eles foram instituídos por Deus para realmente conduzir os instrumentos musicais, tocarem e realmente também cuidar principalmente das coisas de Deus. Amém? E aí daquele que falhasse com Deus, ele tinha punição. E Deus até alertou, porque eu vou trazer a referência para vocês entenderem. Mesmo ele sendo separado por Deus, mesmo ele sendo uma tribo diferenciada das outras, irmão, porque em tudo a tribo de Levi, só para você tomar ideia, para vocês que não são cristãos, como funcionava, é o seguinte: quando a tribo de Levi, porque quando você for lá no estudo das 12 tribos, você vai entender que havia uma separação territorial daqueles que eles herdaram. E a questão é o seguinte: quando a tribo de Levi visitasse seus irmãos, os seus irmãos os sustentavam. Porém, a tribo de Levi, os levitas, né, vindo da tribo de Levi, eles que preparavam os cordeiros, os holocaustos, mas assim, quando eles chegavam, eles tinham de ser alimentados pelos seus irmãos, parte dos ganhos dos irmãos tinha de ser repartido, tinha de ser entregue os dízimos para os levitas. Era muito séria, a questão dos levitas realmente, uma instituição de Deus, era separado, e ela era, sabe, provada por Deus. Então saiba que os levitas eram uma instituição muito séria, uma tribo muito abençoada por Deus, porque ela não precisava, ela não herdou, como assim eu vi no esboço, trouxe para vocês no esboço, ela não herdou terra, ela era sustentada pelos seus irmãos, amém? Mas se eles falhassem, eles também eram punidos. E a referência está lá em Ezequiel, capítulo 44, versículo 10, que diz: os levitas que se apartarem para longe de mim, isso de mim, o Senhor dizendo, quando Israel andou errado, levarão sobre si a sua iniquidade, ou o seu pecado. Então, se a tribo de Levi, ela tinha tanta, assim, Deus tinha tanto zelo pela tribo, que se a tribo falhasse, se a tribo, de repente, se afastasse, porque realmente a questão de que Israel se perdeu no caminho, a tribo de Levi, dos levitas também, a tribo de Levi, e aqueles que se perdiam, eles eram punidos, porque para Deus eles estavam cometendo um grande pecado. Né, sobressaía para eles a iniquidade, o grande pecado. Então, não é só porque Deus zelava pela tribo de Levi que ela tinha. Lembra que eu li no esboço que eles nem todos eram sacerdote? Porque muitas que estão dentro da igreja acreditam que toda a tribo de Levi era tudo sacerdote. Todos se tornaram sacerdote, todos que vinham da linhagem. Porém, realmente, em parte, sim. Mas não era todos que eram sacerdotes, como foi lido no esboço. Amém? Então essa é mais ou menos a explicação sobre as questões dos levitas. É só para as pessoas terem entendimento que realmente o levita era uma tribo muito importante para Deus. Ela tinha suas regalias, mas tinha suas cobranças, porque realmente ela tinha de se dedicar a Deus. É isso que as pessoas têm que aprender quando se rotula que você é levita. Não é errado você ser rotulado levita, não estou aqui para denegrir e mencionar para você que você está errado. Enfim, tudo é uma questão de que, como eu mencionei no estudo das 12 tribos de Israel,
que nós também orei ao Senhor e vamos chamar a tribo de Manassés por aquilo que Deus permitiu com a bênção do pastor, que nós vamos criar um grupo de senhores, você também pode, não tem problema, foi mencionado no estudo sobre as 12 tribos. Você pode rotular, tem todo o direito de mencionar, de homenagear a tribo de Levi, rotular, de dedicar-se como levita, mencionar, anunciar que você é levita. Mas saiba, porque o estudo é para isso, é para aprender o que o que fazia, para que função servia, qual o significado. Essa é a intuição do estudo. É porque assim, ó, eu vou trazer algo assim meio interessante para aqueles que estão chegando, que não são de frequentar a igreja, é que é muito difícil você ver aquele que diz que é levita ou canta dentro da igreja, é muito difícil você ver ele no estudo. Então muitas coisas eles não sabem, eles não participam, né? Lamentável, a gente lamenta. Lógico que tem um ou outro que participa, mas é muito raro você encontrar. E por isso que eu convido a todos sempre a participar do estudo bíblico. Aqui é apenas uma base para você ter um entendimento daquilo que nós estamos levando para você compreender um pouquinho da palavra de Deus, amém? Mas agora vamos, já toda a explicação sobre o levita, a gente agora vamos falar sobre adoração e louvores, amém? A referência está lá em Neemias, capítulo 12, versículo 46, diz que porque no tempo de Davi, Asaf, e antigamente havia príncipe, lembra? Príncipe, cantores, cântico e louvores de ação de graça. Lembra que eu estava dizendo que no tempo de Davi havia cantores? É só para confirmação. Essa referência para realmente Asaf foi um dos maiores cantores, maiores ministros de louvor, quando se refere da palavra de Deus, quando assim eu mencionei aqui sobre cantar com alegria, né? Eles tinham os ministros, realmente tinha cantores, era de grande cântico, o louvor etuado por tudo aquilo que Deus fez. Né, o Davi ele era muito grato a Deus, então essa menção mesmo, essa passagem mesmo é quando o Davi ele tinha vencido os filisteus, né, estavam de grande alegria, de grande êxtase de alegria, e estavam cantando, e chamou os ministros, e em tudo eles eram separados e eles eram especial. Nós vamos ver agora em 1 Crônica, capítulo 25, versículo 1, que diz: Davi e os príncipes do exército separaram os ministros, os filhos de Asaf, Emã, Gedutum, para que profetizasse com os instrumentos de música, homens idôneos para a obra dos respectivos ministérios. Isso é muito interessante. É o seguinte, irmãos, os amados, aqueles que estão acompanhando o canal. Entenda uma coisa, o louvor, ele tem uma importância muito grande. O louvor é muito sério. Tem que ser pessoas idôneas. Olha o que a palavra de Deus diz. São homens idôneos para a obra do respectivo ministério. Não é simplesmente chegar, com todo o respeito que eu tenho pelos músicos, pelos adoradores, por aqueles que cantam. Não é simplesmente achar que você é ministro de louvor, que você canta, que você vai cantar na igreja e que é de qualquer maneira. Não, o ministro de louvor era separado. Os ministros de louvor, eles tinham de ser homens idôneos, sabe? Era dedicado a louvar, sabe? Nós sabemos que muitos são dedicados, que louvam, mas que muitos não são idôneos. Não estou julgando, mas saiba que muitos não são realmente preparados para se tornar ministro de louvor. A gente está trazendo uma questão do louvor, da seriedade do louvor, daquilo que se etoa para o Senhor, sabe? Dos seus feitos, daquilo que Deus fez para nós. Nós precisamos do louvor com seriedade. Não estou julgando e nem apontando, eu estou apenas expressando no contexto geral. Em toda a igreja, não é na minha igreja, eu não estou trazendo isso da minha igreja, e nem na minha igreja, graças a Deus, isso não tem, mas eu estou dizendo no contexto geral, até mesmo porque o meu ministério é uma igreja pequena, né? Enfim, mas não é essa a questão. Eu estou passando dentro do estudo daquilo que estou trazendo referência bíblica. São homens idôneos, quer dizer, homens de caráter, homens limpos, homens sérios, homens que se dedicam, né? Em tudo nós sabemos o que ocorre em algumas igrejas. Enfim, porque
O louvor entoado, sabe, é para o Senhor. E sempre foi para o Senhor. Você não se dedica. É lógico que nós estamos aqui para aplaudi-lo, porque sentimos o louvor, adoramos a Deus, e o louvor ele é importante, até mesmo porque se nós trazemos a referência bíblica de Salmo 96, que é a próxima referência, número 2, que diz: cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, anunciai dia em dia a sua salvação, dia a dia a sua salvação. Há um propósito no louvor. Eu já vou englobar aquilo que eu estava dizendo, que eu ia trazer essa menção. O louvor ele tem que ter propósito, sabe? Ele tem que ter anunciação, ele tem que ser o louvor que etoa mencionando o nome de Deus, de Cristo, Jesus Cristo, daquilo que ele fez a ti, sabe? Para trazer salvação às pessoas, anunciando. Olha o que diz o Salmo: cantai ao Senhor, bendizer o seu nome. Sabe, não é louvores que agrada a você, que agrada o próximo. Não é louvor que eu tenho que deixar de mencionar o nome de Jesus, o nome de Deus, do Espírito Santo, daquilo que é santo e sagrado, daquilo que o louvor tem que ser dedicado. Sabe? Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome. O louvor ele tem que ter referência, ele tem que ser, sabe, de homens idôneos, tem que ser, é uma coisa muito séria. É esse estudo que eu precisava trazer para as pessoas entenderem a importância do louvor, desde o levita, desde aquilo que o louvor é importante, né? Desde aquilo que você sabe que você louva a Deus por aquilo que ele tem feito, né? E se nós trazemos a referência bíblica, em Salmo 150, o 2 e o 8, são dois números, Salmo 152 e Salmo 158, que diz assim: louvar, ó, daquilo que eu já estou explicando, para só confirmar e para você entender o que eu estou dizendo. Diz lá em Salmo 152, louvar pelos seus atos, poderoso, louvar conforme a sua excelência, a sua grandeza. E aí no 8 diz: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Sabe, o louvor, ele tem um poder de alcançar almas, vidas. Vou chamar de instrumento no sentido figurado também. Eu acho que você, quando eu disse da sua atuação, da sua voz, que etoa, que transpassa a alma, o louvor é muito importante. O louvor, ele é pelos atos do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Então louvamos a Deus pelos seus atos, como tu dizia no Salmo 152, sabe? A excelência de Deus, a sua grandeza, ele tem que ser mencionado. O louvor tem que ser mencionado. Eu trago isso para você como estudo, porque o louvor tem que ter a menção do nome de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Ele tem que haver uma menção, direcionamento a Deus. O louvor não pode ser o louvor que estamos escutando, infelizmente, por alguns que estão trazendo louvor para atingir pessoas, ou até mesmo para denegrir, ou até mesmo para se engrandecer por ele mesmo, que eu sou, eu faço, eu posso. Nada somos, nada temos, sabe? Não somos ninguém, né, meu? Desculpa, meu escapou, perdão, irmão. Então, tudo essa questão de que o Senhor, ele diz lá no salmista, melhor dizendo, ele diz que tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, sabe? Deus já te deu o fôlego de vida, amado. Você louva a Deus pelos seus feitos. Todo que tem fôlego de vida, ele não expressa somente a questão da origem humana, sabe? Eu vejo os pássaros louvando. Na minha concepção, eu creio que é louvando a Deus. Na minha concepção, posso estar enganado, sabe? Quando eu vejo os pássaros cantando, eu acho que a maioria vê assim, os golfinhos, enfim, tudo aquilo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Sabe, é lógico que nós não entendemos, é uma questão de que é apenas um entendimento particular, e creio que muitos veem assim, entendeu? Então todo aquilo que tem do fôlego de vida, louve ao Senhor, adore ao Senhor, louve ele e etoa o seu nome, porque ele é poderoso. Amém, amados? É muito bom falar da palavra de Deus e trazer essa explicação. Eu amo falar numa expressão de estudo, na minha maneira, na simplicidade, na humildade, do meu jeito de ser. Espero que todas compreendam, e eu tenho essa maneira de expressar.
mas em tudo é com referência, conhecimento, base, sabe? Porque em tudo aqui é como eu expresso na maioria dos estudos, é só para você ter um conceito, uma base de entendimento, né? Que eu levo para vocês, eu preparo, é dedicado, amém, amados? E em tudo, saiba que, como eu disse, que há uma diferença entre o louvor e a adoração, porque a adoração é daquilo que ele é, e você o adora porque ele é, simplesmente ele é. Né? Quando Moisés perguntou, Senhor, quando eu for falar de ti, o que eu direi sobre ti, quem direi, como apresentarei ao Senhor, ele disse, apenas diga que eu sou. Ele é o que é, ele é o que é, ele é apenas eu sou, e ponto final. Por isso que adoramos ele, né? E quando trazemos a referência, e saiba que tudo isso, que a questão de que você tem que se referir ao Senhor, né, com reverência. É isso que eu percebo em muitas pessoas que entram na igreja. Agora eu estou dizendo para os irmãos que estão na igreja, e eu estou dizendo no conceito geral de igreja, independente da denominação, ou daquilo que você acredita, né, daquilo que você frequenta, enfim, saiba que tem que ter reverência, tem que se postar ao Senhor, porque Ele é. Amém? Está lá em Salmos 95, número 6, que diz assim, venha adoradores, prostrados e ajoelhados, diante do Senhor, nosso Criador. Ele que fez tudo, Ele é a criação, assim como foi mencionado no esboço. Foi por Ele, para Ele, tudo se dedicou a Ele. Porém, aqueles que estão sendo novos inscritos, que estão participando, saiba de uma coisa. Quando a expressão diz que é feito por Ele, para Ele, tudo foi feito através dEle, é no nome de Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, dado o poder a Ele, é dEle, tudo é dEle. E saiba que Ele é o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na sua unidade. Ele um reverencia o outro. Jesus, ele sempre diz, adora, porque me chama de bom, bom é meu Pai. Ele sempre trazia uma menção, sempre reverência ao Pai. Então saiba que quando o Salmo está dizendo que você adore prostrado, você tem que saber que nós somos menor, nós somos criatura do grande Criador. Nós hoje somos filho por adoção. E tudo isso é uma questão de futuramente trazer um estudo sobre filho de adoção. Mas enfim, saiba que nós adoramos Ele. E isso é interessante quando eu falo em reverência, porque, se eu não me engano, em Jó 21, se eu não me engano o capítulo, mas enfim, vou trazer sobre o livro de Jó, quando Jó 1, capítulo 1, versículo 21, eu acho que é isso mesmo. Jó 1, capítulo 21, nos diz que quando ele ouviu sobre todas as coisas, o mensageiro trazendo para ele a situação que ocorreu com ele, de tudo que ele perdeu os seus familiares, a sua riqueza, Jó se prostrou. Olha só, Jó se prostrou, rasgou a sua veste, raspou a sua cabeça e se ajoelhou, adorando o Senhor. Olha, mesmo ele passando por uma situação de catástrofe física, emocional, espiritual, carnal, todas as questões de ele ter ficado doente, mesmo assim, ele se prostrou. Interessante isso, né? Saber que um homem, por isso que fala que ele essa a expressão de idôneo, um homem idôneo, um homem de caráter, um homem que você não via mácula nele, não via mancha, não via, sabe, ele não pecou contra Deus, e ele se prostrou. E muitos hoje chegam na igreja, nem sequer ajoelha para orar ou para adorar a Deus. Mas enfim, mas sabemos que tudo isso, todas as questões de que o nosso Criador, quando eu estava dizendo na questão do esboço que foi dado a Ele, foi tudo feito por Ele, e vamos trazer a referência por isso que adoramos a Jesus e reverenciamos a Ele, que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz assim, e assim tornando um reino que não pode ser abalado, adoramos a Deus, lhe agradando com temor e reverência. Sabe, através de Cristo, através do nome de Jesus, o poder daquilo que foi dado a Ele, daquilo que Ele veio trazer a mensagem, daquilo que Ele veio trazer um novo conceito, uma maneira de adorar a Deus em espírito e em verdade, assim como Ele encontrou a mulher
samaritana, que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então saiba que esse reino, ele não vai ser abalado, irmão. Vai sempre ter adoradores de espírito e em verdade. Sempre adoradores que se ajoelham, que se reverenciam a Deus. Esse reino não é abalado. Esse reino foi dado a Jesus. E ele nos capacita, nos traz através do Espírito Santo adorar a Deus com temor, com reverência. Para quem reverencia a Deus, que entra na igreja e sente e adora o Senhor por aquilo que Ele é, sabe do que eu estou dizendo? Você adora com temor, você sabe a grandeza de Deus. Amém, amados? E nós já vamos estar finalizando o estudo, e só para você ver que em tudo foi dado poder, honra, glória, tudo é para Ele, por Ele, que tu reverencia essa adoração, esse zelo por Deus. Quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Somos criatura. Põe algo na cabeça de todos aqueles que são participantes. Entenda uma coisa. Entenda que somos criatura. Fomos criados por Deus para ser adoradores, louvar a Deus. Todo aquele que tem fôlego de vida louva a Deus. Todo aquele que são adoradores reverencia a Deus. Porque em tudo, amado, saiba que Deus o criou com essa intuição de ser adorador. Ele precisa ser adorado. É o que move o coração de Deus. Até mesmo porque, amado, eu quero mencionar para você que de repente não é cristão, ou você que é cristão e acha que tem que... Não estou aqui julgando a música secular, longe disso, né? Nós somos convertidos, somos transformados, o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que nos convence da prática do pecado. Éramos pecadores, em tudo sabemos que não podemos ter dois senhores para adorar. Ou você ama Deus e adora e reverencia e louva Ele, ou você adora o mundo, reverencia as coisas do mundo, adora o mundo, mas saiba que não pode adorar dois senhores. Ele não permite, Ele não aceita ser adorado, Ele não deu honra e glória a ninguém, assim como está em Apocalipse. Tu, Senhor Deus nosso, é digno de receber glória e honra. É só Ele, é para Ele, é por Ele, é só Ele. Ele não deu honra a ninguém. Então, com todo o respeito que eu tenho a todos aqueles que louvam, que acham que deve cantar na igreja e depois cantar numa musiquinha lá fora, né, que não tem nada demais, não, irmão. Eu adoro Deus na igreja e amanhã eu tô adorando as coisas do mundo. Não, irmão. Ou você é ou você não é. Não dá para adorar dois senhores. Amém, amados? É praticamente isso que está dizendo o Apocalipse. Então é digno de receber glória, honra e poder, porque Ele é criador de todas as coisas. Nós somos criaturas, fomos instituídos, feitos, né, na expressão dessa questão de ser feito, né, de ser criado, não pela questão criacionista, porque fomos gerados, mas viemos da criação desde Adão. Saiba que a intenção de Deus é nós sermos adoradores. Amém, amado? E ele recebe a adoração daqueles que reverenciam Ele. Amém? E para finalizar, até mesmo porque, saiba de uma coisa, que é melhor aquilo que ecoa pelos seus lábios: adoração a Deus, louvor, né? Desde os levitas, desde os ministros de louvor, e em tudo, porque o Senhor é digno. E eu vou finalizar esse estudo, e vai ser um pouquinho diferente do que eu faço normalmente. Eu quero finalizar esse estudo com uma oração e a referência e uma música ou um louvor no final, que esse louvor que ele está no fundo aqui, que vocês ouvem, que é apenas um playback, eu vou deixar para vocês prestarem atenção na letra. O que é uma adoração, o que é uma reverência, o que é uma letra de louvor, de que maneira ecoa o nome do Senhor, os seus lábios pronunciando e anunciando. Amém? Vamos orar e depois eu trago a referência e finalizamos no final. Amém? Oremos ao Senhor.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito grato, Senhor, agradecido e feliz, Senhor, por mais este momento de poder trazer da Tua palavra, Senhor, me preparando para o próximo estudo, onde trazeremos, Senhor, um estudo preparado por Ti, Senhor, ao meu coração, Pai, trazendo sabedoria, Pai, levando a cada um, Senhor, um entendimento, que cada um venha, Senhor, ser participante e que, Senhor, mencione este canal, anunciando, Senhor, para o Teu reino, para o crescimento da Tua obra, Senhor. Assim eu venho lhe agradecer por mais um momento de estar na Tua presença, ensinando na simplicidade, na humildade, e levando o melhor de Ti sobre esse estudo, que todos possam ter compreensão e entendimento. Sabemos que nós somos adoradores de Ti. Em tudo, Senhor, nós trazemos a nossa gratidão e reverenciamos o Teu nome. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. E eu fecho esse estudo com a referência bíblica em Salmo 63, 2. Número 2, que diz assim: melhor é a tua misericórdia do que é a vida. Os meus lábios te louvarão. Amém, amado? Fica com essa reflexão. Saiba que seus lábios é para louvar o Senhor. Amém? E eu vou deixar esse louvor. Eu vou aumentar um pouquinho. Preste atenção na letra. Eu amo muito demais esse louvor pela letra dele. Por isso que eu escolhi como fundo, que eu vejo uma adoração. O nome dele é Paulo César Baruch. O louvor chama Dependo de Ti. É um louvor que pronuncia através dos lábios e também adora o Senhor. Amém? Ouve este louvor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar O caminho devo seguir. podes me usar Senhor, como tu bem queres. abre o meu coração. Louvar-te é mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora. Essa música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar Como tu o que quiseres.
meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como quiseres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor. Abro meu coração. Minha casa é tua, os meus planos são teus, a minha vida te pertence, ó Rei dos Reis. Essa banda é tua, esses amados são também. O nosso propósito é somente Adorar-te, é abençoar vidas, é chegar nos hospitais, é chegar nos lares, levando a dando libertação que só há através de ti. só Encontramos em ti, Senhor. Em ti. Somente em ti, né, amados? Só em Deus é digno de toda adoração. Amém? Fique com esse louvor no seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.